Deus me deu a mensagem dessa noite sobre sofismas, derrubando raciocínios. E aí você vai entender o que é que isso tem a ver com tradições. Vamos ao texto bíblico? Você já abriu em 2 Coríntios, capítulo 10. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Preste bem atenção. Você que está perto de alguém sem Bíblia, junte aí com ele, para ele ler a palavra de Deus. Repito, 2 Coríntios 10, 4, diz o apóstolo Paulo: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sofisma é o argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Sofisma, repito, argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, criado deliberadamente enganoso. Isso é o sofisma. Onde surge o sofisma? O sofisma surge através de um grupo que são os sofistas, na Grécia Antiga, filósofos, conhecidos como sofistas, que ensinavam, preste bem atenção nisso, ensinavam a arte da oratória, da conversa, da palavra em público. Para quê? Para combater ideias contrárias. Só que os sofistas, eles tinham uma característica. Eles ficaram conhecidos como um grupo de filósofos que ensinavam as pessoas a conversarem, a debaterem, e nós estamos falando da Grécia, que é praticamente o berço da política, e nas conversações políticas, os sofistas se sobressaíam muito bem com os seus sofismas. Por quê? Porque eles lidavam não com a verdade, mas eles combatiam as ideias contrárias e não se preocupavam de, nas suas palavras, usarem a mentira. Então eles ficaram conhecidos como um grupo que dominava muito bem a oratória e derrubava qualquer contexto que viesse contra eles, porque eles não se preocupavam com a verdade. Para eles não tinha interesse combater o outro e vencer o outro com a verdade. Então eles criavam todo tipo de mentira, mas que eles conseguissem derrubar o raciocínio do outro. Por isso, na tradução da pastora tem: derrubamos sofismas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Pessoal, e dentro dessa linha, as tradições são consideradas sofismas. Algumas tradições acrescentam à vida do homem, outras, infelizmente, retiram da vida do homem.
E quando eu estou falando da vida do homem, eu estou falando da vida do homem de Deus. Eu estou falando da vida da mulher de Deus. As tradições muitas vezes são usadas em sofismas. São criadas, são produzidas com a ilusão da verdade, mas infelizmente são enganos de vida, determinadas tradições. Tradição é o ato ou efeito de transmitir, quer dizer, passar à frente, comunicando fatos, lendas, ritos, usos, costumes, de geração para geração. Isso é uma tradição. Ato ou efeito de transmitir, comunicar fatos, lendas, ritos, usos, costumes, e isso de geração para geração. E se nós não tivermos cuidado, nós caímos em sofismas que nos trazem tradições, derrubando raciocínios. É o tema da mensagem de hoje. Onde é que nós vamos ver, ou melhor, desde quando nós vamos ver Deus ensinando a ter cuidado com as tradições? Tradições são costumes de um povo, que passam de geração para geração. Desde quando nós vamos ver Deus ensinando o seu povo, nos ensinando? Porque você olha para quem está do seu lado, hoje você e essa pessoa é o Israel de Deus. Hoje você e essa pessoa, nós somos o povo de Deus. E desde quando Deus ensina? Abra lá a sua Bíblia no livro de Levítico, lá no Antigo Testamento. Lá no livro de Levítico, aí você vai abrir no capítulo 20. Você vai abrir no capítulo 20. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da palavra de Deus do Antigo Testamento, que são denominados Pentateuco. Os 5 livros que Moisés, o promulgador das leis para Israel, escreveu durante o Êxodo, durante a saída do povo de Deus do Egito, até próximo a entrar na terra de Canaã, porque você sabe que o próprio Moisés não entrou, não atravessou o Jordão. Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés. Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, é o 3º livro. O livro de Levítico era um livro legislativo. Ele ensinava o povo de Israel a seguir leis. Leis de quem? Dele, Moisés? Não, leis de Deus. A palavra de Deus para nós tem que ser como uma lei. E lei é para ser cumprida. A palavra de Deus para nós é como lei. E lei tem que ser respeitada, observada, porque no sistema jurídico do nosso país, o fora da lei vai responder com o quê? Com penas. E em nossas vidas espirituais, se nós nos tornarmos fora da lei em relação aos olhos de Deus, vamos pagar com o quê? Com a perda da nossa salvação, que Jardel falou aqui ainda há pouco. E aqui nesse livro Levítico, no capítulo 20, no versículo 23, você vai ler comigo Deus falando através de Moisés: não andeis nos costumes das nações. Costume é tradição. Não andeis nos costumes das nações
que eu expulso de diante de vós, porque praticaram todas essas coisas e eu me aborreci delas. Gente, tem coisas que aborrece a Deus. E determinados tipos, preste atenção, determinados tipos de tradições aborrecem a Deus. Principalmente as tradições que dividem a glória de Deus com outro nome. Pois Deus, usando agora não Moisés, mas usando o profeta Isaías, em Isaías 42:8, diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória a outro não darei o meu louvor às imagens de escultura. E Deus, desde Levítico, já dizia ao seu povo: não ande segundo o costume das nações, não ande segundo as tradições dos povos, porque eles praticaram coisas que eu me aborreci. Então é por isso que em Cristo Jesus, porque o versículo de 2 Coríntios 10, 4 e 5 nos ensina isso, em Cristo Jesus nós temos que derrubar raciocínios, nós temos que derrubar sofismas, e nós temos que levar a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Quer dizer, eu recebi isso, meu pai recebeu o meu avô recebeu do meu bisavô, o meu pai recebeu do meu avô, eu recebi do meu pai, mas e agora? Chegou a hora de dar um fim nessa passagem de tradição, chegou um fim. Por quê? Porque agora eu e você, eu espero que você esteja, eu e você estamos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós temos que derrubar raciocínios, nós temos que anular sofismas, como é a tradução da Bíblia da pastora. Porque sofisma, eu repito, é um argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, mas não é a verdade. É criado deliberadamente e enganoso, é um engano. E desde o tempo de Levítico, que Deus diz: não ande no engano das nações, não ande na tradição das nações, não ande nos costumes das nações. Então nós somos o povo a quem Deus chamou pelo nome, pessoal. Nós não podemos mais andar metido com tradição desse mundo. São João está aí às portas. Quadrilha junina está aí às portas. Quem está nessa igreja há 17 ou pouco menos de 17 anos sabe que todo ano eu venho chamando a atenção. Já tem gente que não está pecando mais por ignorância, por falta de conhecimento. Está pecando porque quer realmente embarcar nessa tradição. Quer realmente, porque acha lindo a filha, porque antigamente quadrilha era pegar um vestido e encher de pedaço de tecido. Quadrilha hoje, uma mãe para produzir uma menina para uma quadrilha hoje fica endividada. Isso não é mais para nós os servos de Deus. Quer dizer, não é mais não, nunca foi. Então tem que sair desse pensamento tradicional, desse sofisma, desse engano, que isso é uma festa meramente cultural. Essa história de que é uma festa cultural, isso é um sofisma. Porque é para engrandecer João, que disse: eu não sou digno de desatar as correias da sandália de Jesus. É para engrandecer Pedro, que quando o anjo aparece diante dele, ele vai se prostrar, o anjo diz: ei, 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 adora somente a Deus. E é para engrandecer Antônio, esse eu não sei quem é. Se você souber quem é, venha me dizer, que esse aí eu não... O santo casamenteiro? É mesmo, é isso mesmo, é por isso que o povo ainda vai lá, Maurício, enfiar a faca no tronco da bananeira,
Aí já entra já parte para macumbaria, né? Botar a vela dentro da água para ver se aparece com as gotas da cera da vela o nome da pessoa que vai casar. Bota o coitado da imagem de Antônio de cabeça para baixo. Gente, sofismas, cultura, costume de um povo. Costume de um povo. Ei, mas o que é que a Bíblia nos ensina, Salmo 127:3? Os filhos são herança do Senhor. Aí, meu irmão, cada um cuide da sua herança. Porque um dia todo pai e toda mãe vai prestar conta do cuidado que teve com a sua herança a Deus. Não é ao pastor, é a Deus. Você sabia que Jesus Cristo nos ensinou a respeito das tradições? Então, olha, você que é pai, você que é mãe, não entre nessa conversa de alguém querer que você bote seu filho para participar de quadrilha junina dizendo que é cultura. Eu repito, cultura não salva ninguém. Salvador tem nome, Jesus Cristo. Obediência a Cristo. Sabe o que falta, gente? Falta conhecimento da palavra. Pelo amor de Deus, vamos ler a Bíblia. Para não ser preciso o seu pastor e com a Bíblia na mão conversar com o diretor da escola do seu filho. Lê a Bíblia você. Vá lá e converse você. Porque um dia eu precisei com a minha Bíblia na mão e conversar com o diretor de uma escola da minha filha. Derrubando raciocínios, derrubando tradições de um povo, costumes de um povo. Jesus Cristo nos ensinou sobre tradição, pastor? Ensinou. Abra aí sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 15. Quem é que está marcando meu tempo? Ixi, hoje eu estou de boa, ó. Eu não vi a plaquinha uma vez. Mostrou o dedo? Fez assim? Assim? Clarinho, eu acho que eu estou mais míope hoje. Porque o Francimar, quem marca o tempo, foi pregar. Cleitinho marca também, foi interceder por ele lá na pregação. Jesus Cristo nos ensinou sobre tradições. Ei, só quem já entendeu quem é Jesus Cristo e está aqui, dê um glória a Deus aí. Você já entendeu quem é Jesus Cristo? Ou será que... Ixi, aquele ali entendeu muito. Ou será que Jesus Cristo... Valeu, Clarinha. Ou será que Jesus Cristo é uma religião para você? Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso mestre, Jesus Cristo é o nosso Senhor, e eu poderia passar boa parte da mensagem dizendo adjetivos para o Senhor Jesus Cristo. Olha o que é que Jesus vai nos ensinar sobre tradições no livro de Mateus capítulo 15. Abra aí, Mateus capítulo 15. Olha, não precisa levantar a mão, não levante a mão. Você é dono de loja? Não arrume sua loja com ornamentos juninos. Não arrume. Vai ser motivo de dúvida. Ei, peraí, fulano não é crente? Como é que na loja dele está arrumado? Olha lá, que fogueira linda na vitrine. Ai, que bandeirinhas lindas dentro da loja. E se brincar, ainda tem um sonzinho ambiente. Olha para o céu, meu amor, veja como ele está lindo. Não faça isso, senão você vai gerar confusão na vida das pessoas. Nós não estamos aqui para confundir, nós estamos aqui para mostrar o caminho direito a ser andado. Nós, os servos de Deus. Ah, mas é porque meus clientes me pedem. Ei, espera aí, mas você vai deixar de agradar a Deus para agradar os seus clientes?
Prestemos atenção, eu fui dono de loja, nunca arrumei vitrine alusiva a carnaval, nunca aluguei vitrine, nunca arrumei vitrine, eu e a pastora, alusiva a São João. Nós fomos dono de lojas, nós nunca alugamos vitrine alusivas à festa de padroeira da cidade. E não perdi clientes. Não perdia clientes. Jesus falou sobre o perigo das tradições. O perigo. Mateus capítulo 15, versículo 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e mestres da lei e perguntaram: por que quebram os teus discípulos a tradição? Ei, os fariseus, os mestres da lei, os judeus, eles tinham suas tradições, eles tinham seus costumes. E eles observaram, fariseus e mestres da lei, que os discípulos de Jesus estavam fazendo, realizando algo que quebrava um costume deles. E eles vêm a Jesus perguntar, repito, fariseus e mestres da lei, por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Quem é ancião, gente? Ancião é pessoa com mais idade, ancião é pessoa mais velha. E é assim que as tradições são passadas, de uma geração após outra geração, e vão passando do mais velho para o mais novo, e daqui o mais novo fica também mais velho, e já passa para o mais novo, e aquele mais novo já está velho de novo, e já passa para o mais novo, porque quebram os teus discípulos as tradições dos anciãos. Tem algum discípulo de Jesus Cristo aqui? Ou será que nessa hora você escapole? Ou será que nessa hora você já não tem mais tanta certeza de que você é discípulo de Jesus Cristo? Porque os seus discípulos quebram as tradições dos anciãos. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Preste atenção na resposta de Jesus. Versículo 3. Ele, porém, lhe respondeu: e por que vocês quebram o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Ei, quem está entendendo? Alguém pergunta a Jesus, por que os seus discípulos quebram as tradições dos anciãos? A resposta de Jesus foi: e por que vocês quebram o mandamento de Deus por causa das vossas tradições? Como diz Jardel, é forte, Brasil. Quebra de mandamento de Deus. Clarinha agora está fazendo assim, ó. Parece um troféu que ela está levantando. Quebra de mandamento de Deus. Olha, quebra da palavra de Deus, obediência da palavra por causa de tradição. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Se você está aqui presente e está vendo alguém presente e vê o filho dessa pessoa numa quadrilha junina de São João, não venha nem comentar comigo, que das duas uma, ou está surdo ou perdeu de vez a noção total do que é obediência à palavra de Deus. Quem tem autoridade sobre os filhos são os pais. Preste atenção nisso que o pastor está dizendo. Não é sua tia, não é o avô da criança, não é o professor, é o pai quem tem autoridade sobre o filho. Porque quando um dia você estiver diante de Deus, quem vai prestar conta a Deus é você. Não é a tia, não é o avô, não é o professor, não é o compadre, ainda do tempo que não era cristão. E por que vocês quebram o mandamento de Deus por causa das vossas tradições? Jesus Cristo respondeu. Me diga se tem resposta mais clara. Tem não, gente.
Muitas vezes a gente peca porque quer pecar, desobedece porque quer desobedecer, mas o ensinamento está sendo dado. Ontem alguém me deu um testemunho aqui de um acusador, e a palavra de ontem falou sobre acusação, né? Alguém acusando um irmão aqui da igreja, e infelizmente o irmão deixou brecha, e a irmã falou assim para ele: mas não é isso que aprende na igreja. Não é isso que o pastor ensina. Como é bom isso aqui, ó. Porque se você sair da igreja sem entender bem essa mensagem, você pode ir lá no canal e assistir 1, 2, 3, 4, 5 vezes, até você entender. Mas me diga se tem coisa mais clara do que isso. E tem mais, em outro trecho da palavra, Jesus, ele falando sobre a mesma coisa, porque os escritores dos evangelhos escreveram segundo aquilo que eles ouviram e tiveram entendimento, porque funciona mais ou menos assim. Eu nesse trecho prego de uma forma, se fosse a pastora estaria pregando de outro. Qualquer dia eu vou chamar Jardel para pregar, com certeza vai pregar de outra forma. Diga um amém, Jardel. Não disse não, ó, mas pastor. É assim, gente. Então, falando sobre essa questão de tradição, diga para quem está do seu lado, falando sobre tradição, agora no livro de Marcos, capítulo 7, sabe o que é que Jesus vai nos ensinar? Maurição. Rapaz, tem hora que eu quero rir com as coisas de Jesus Cristo. É porque eu não levo Jesus Cristo a sério? Não. É porque Jesus, ele tinha uma cabeça, porque Jesus era humano, igual a mim, igual a você. Por isso ele sentiu fome, por isso ele se chateou tanto no templo e virou mesa, deu chute em cumbuca cheia de moeda. Jesus fez uma bagunça lá no templo, deu chicotada em nego. Ele fez o chicote e levou, deu chicotada em nego, porque já tinha ensinado tantas vezes e o povo não obedecia. Jesus vai nos ensinar, sabe o que nesse trecho de Marcos, a respeito das tradições? Marcos 7. Para aí, José, que eu quero que a igreja escute bastante isso. Olha, preste atenção. Sabe sobre o que Jesus vai ensinar? Abra bem os seus ouvidos. Jesus vai nos ensinar, nos advertir sobre o jeitinho. O jeitinho. Diga jeitinho. O jeitinho que a gente dá para não obedecer a palavra e continuar seguindo as tradições. Será que Jesus conhecia os brasileiros? Vai ensinar sobre o jeitinho. Diga jeitinho. Que a gente dá para continuar socado nas tradições. Pode voltar a tocar. Marcos, capítulo 7. Quem já encontrou? Versículo 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os mestres da lei: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos sem lavar? Respondeu-lhe Jesus, versículo 6. Olha, aqui já entra outra resposta, viu? O escritor de Mateus não relatou bem assim. Aqui, Marcos já vai relatar de forma mais minuciosa. Olha só, respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Jesus citando um trecho de Isaías, profeta Isaías. E ele diz: em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Alguém aqui falou na tradução lá de Coríntios, derrubando preceitos, derrubando conceitos, derrubando conselhos. Olha o que é que Jesus diz no versículo 7. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos, e muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse-lhes, jeitosamente, olha só, jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus, para guardardes as vossas próprias tradições. Sabe o que acontece? Recebe ensinamento nesse lugar, de forma clara, fácil de entender. Aí quando está aí fora diz, não, mas não é bem assim não, isso é só cultura. Deu o jeitinho, ó. Para rejeitar o mandamento não é do pastor, é da Bíblia, é do Senhor. Que desde Levítico diz, não se misture com o costume das nações. Não se misture com a tradição dos povos. Aí dá um jeitinho, não, mas isso é só cultural. Não, isso não afeta nada a sua vida espiritual. Afeta sim. Afeta e muito. Porque foi Jesus Cristo que disse, vocês quebram o mandamento do Senhor Deus por causa das suas tradições. Não foi o pastor Nildinho que escreveu, num livro próprio dele, na página 57, na linha 22. É Bíblia. Então preste atenção, igreja. Não, eu vou só assistir. Eu não vou me envolver, eu não vou dançar, eu vou só assistir. Você está cooperando com a sua presença lá. Eu já dei esse testemunho, vou dar de novo. Quando Deus me falou em uma pregação, e não era eu que estava pregando, eu era ovelha apenas, a respeito de determinado lugar que eu, minha esposa e minha filha de colo frequentava, levada por mim. Deus me falou, se ali tiver 3.003 pessoas, 3 são vocês 3. E se a grandiosidade daquele evento for contado pelo número de pessoas que esteve ali, vocês 3 fazem parte. Meu irmão, eu saí dali convertido. Nunca mais levei minha filha naquele ambiente. Meu pai não entendeu, meus irmãos não entenderam, tio meu não entendeu, amigo meu de infância não entendeu, colega meu não entendeu, mas Deus entendeu. Deus entendeu. Porque, irmãos, preste atenção nisso que eu vou falar. O interesse do ser humano muda com suas fases. A fase da infantilidade, o interesse é um. Da pré-adolescência é outro. É por isso que tem pai que já perdeu o filho pré-adolescente para o mundo. É por isso que tem mãe que já perdeu o filho adolescente para o mundo. Porque quando criança o interesse era um. Era a luz, era o colorido, era a música. Mas na pré-adolescência o interesse muda. Na adolescência muda mais ainda. Na juventude também. E quem foi o culpado? Deve ter sido o pastor que não chamou o adolescente para uma conversa. Foi não, foi o pai, foi a mãe que levou desde criança. Para um ambiente que o pastor ensina que não leve. Hoje é quanto de maio? 22, está às portas. Festividades de São João. É festa cultural, é não. Idolatria. Adorando João, adorando Pedro, adorando Antônio. É idolatria.
Não tem quem mude. Pode usar o nome que quiser usar. Vai continuar a idolatria, honrando nomes no lugar de Deus, no lugar do Senhor Jesus, no lugar do Espírito Santo. Jesus nos advertiu sobre o jeitinho para não obedecermos à palavra e continuarmos nas tradições. Foi isso que ele disse: jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Sofismas, argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, criado deliberadamente e enganoso. Sofisma. Volte lá para Coríntios, eu estou encerrando essa mensagem. Versículo 4 do capítulo 10 de 2 Coríntios: as armas da nossa milícia não são carnais. Olha, esse negócio de mulher dizer que vai ganhar o marido, acompanhando o marido para determinados lugares que não agrada a Deus, isso é um risco. Já vi muitas se perderem lá, não voltarem mais. E você que tem filho pré-adolescente, filha pré-adolescente, adolescente, não perca o domínio sobre os seus filhos. A Bíblia diz que nós devemos criar os nossos filhos debaixo da disciplina do Senhor, gente. Não, mas é porque todos os meus coleguinhas vão. Mas o pai dos seus coleguinhas não sou eu. Ainda hoje eu digo isso a Gian de vez em quando. Eu sou o seu pai, Gian. Eu sou o seu pai, Giovana. Quando era preciso ensinar a Giovana, que hoje já não preciso mais, graças a Deus. Hoje, se brincar, ela que me ensina. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Derrubamos raciocínios ou anulamos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então eu não sei o que você está pensando ao final dessa mensagem, mas se de repente ainda está dentro do seu pensamento que o pastor está errado, que não é bem assim, então você está precisando levar cativo o seu pensamento, não a obediência desse pastor, mas a obediência de Cristo. Vamos ficar de pé e vamos orar. 2 Coríntios, abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. E se você vai encontrando, você vai ficando de pé. Se você estiver perto de alguém sem Bíblia, você ofereça a sua Bíblia para ele ler a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus por todas as coisas. E o Batera Francimar, por que não está no culto hoje? Porque o Batera Francimar está em Jardim do Seridó, pregando lá em um encontro de jovens, né, Meri? Um culto de jovens. O Batera Francimar, recebemos o convite, passamos para Francimar e abençoamos Francimar, liberamos bênçãos sobre a vida de Francimar, e ele está lá representando nossa igreja, pregando num culto de jovens. Glória a Deus por isso. Irmãos, domingo passado, se eu estiver equivocado, alguém me corrija. Domingo passado, eu preguei aqui na igreja sobre o poço de Betesda, não foi isso? E eu tenho uma característica como pregador de não me lembrar aquilo que eu prego. Às vezes eu vou no canal da igreja, Raminho, assistir minhas pregações, para saber o que foi que eu preguei, porque é uma característica minha. É assim que Deus age na minha vida.
Eu não sou daqueles pregadores que faz um esboço com toda a mensagem. Eu não escrevo aquilo que eu vou pregar. Se você pegar um esboço da minha mensagem, tem o texto base e nos 3 pontos, cada ponto ali, um versículo e uma frase sobre aquele versículo, sobre aquele ponto. E eu sei que tem pregadores que escrevem a mensagem inteira, em cadernos, em tablets, em computadores, notebooks. Não é uma característica minha. Então eu não me lembro daquilo que eu prego. E não é porque eu sou tomado por amnésia, não. É porque eu não me lembro. Mas eu me lembro de uma frase que eu falei na pregação passada. Aquela frase eu falei ao mesmo tempo, como Jardel aqui falou, eu fui impactado por ela. E por que eu me lembro exatamente daquela frase? Porque naquele momento Deus me deu a pregação para hoje. E eu ia pregar ontem essa mensagem. E aí a pastora chegou para mim e disse: meu filho, vamos trocar, pregue amanhã e hoje eu prego a mensagem que eu preguei no rádio. Eu disse amém, o importante é que eu vou passar a mensagem. E eu repito, irmãos, eu me lembro dessa frase porque foi naquela frase que Deus me deu a mensagem de hoje. Eu não sei se você vai lembrar, mas eu disse que Jesus Cristo não tinha vindo para cooperar com as tradições. Quem lembra disso? Que se Jesus tivesse pegado aquele paralítico e tivesse levado ao tanque, ele estaria contribuindo com a fé daquele homem ser curado no tanque, com a tradição que as pessoas iam até ali para serem curadas no tanque. Eu me lembro bem dessa frase, que eu disse que Jesus não veio para cooperar com a tradição. Jesus veio para trazer transformação. Eu me lembro bem dessa frase. E naquele momento, Deus me deu a mensagem dessa noite, sobre sofismas, derrubando raciocínios. E aí você vai entender o que é que isso tem a ver com tradições. Vamos ao texto bíblico? Você já abriu em 2 Coríntios, capítulo 10. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Preste bem atenção. Você que está perto de alguém sem Bíblia, junte aí com ele, para ele ler a palavra de Deus. Repito, 2 Coríntios 10, 4, diz o apóstolo Paulo: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Oremos. Senhor Deus amado, Deus bendito, aqui estamos mais uma vez diante da Tua palavra, e nos colocamos, ó Deus, como seus servos. Nos colocamos como discípulos do Senhor Jesus Cristo e nos encurvamos, ó Pai, a veracidade e a totalidade da Tua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar, através do agente Teu, o Espírito Santo, a nos ensinar, a nos convencer daquilo que precisamos ser convencidos, e mais tarde nos fazer lembrar tudo o que iremos ouvir a partir desse momento. Abençoa cada servo Teu, cada serva Tua. Abençoa cada visitante que por essa porta entrou, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, com a Tua palavra, a minha vida também, ó Deus. Amém. Amém? Pode sentar-se. Meu irmão, eu quero que você
ou você, minha irmã, me diga se o versículo 5 na sua Bíblia tem uma outra tradução. Na minha, preste atenção, está escrito: derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Alguém tem uma outra tradução na Bíblia? Qual a sua tradução, Claudinha? Destruímos vãs filosofias. Mas alguém tem uma outra tradução? Destruímos, só até aí, argumentos e toda pretensão. Mais alguém tem uma outra tradução? E Orlando? Destruímos conceitos. Conceitos? Conselhos. Mais alguém tem uma outra tradução? Tem outro levantando a mão aqui, outro levantando a mão ali. São várias traduções. Algumas traduções trazem a palavra sofisma. Não sei se alguém tem uma tradução aí com a palavra sofisma. A pastora? Como é que está escrito aí, meu amor? Anulamos nós sofismas. Olha, gente, eu preciso que você preste atenção. Já falei, as crianças vão se movimentar, mas preste atenção na pregação. Até porque esse movimento, muitas vezes até, tira a linha de raciocínio do pregador. Derrubamos sofismas. O que é que isso tem a ver com as tradições? Nós vamos aprender hoje. Ó, pessoal, e oriente aí, quem for chegando, passe por ali, ó. Tá certo? Ali pela lateral, não passe aqui pela frente, o pessoal que está na porta. Sofisma é o argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Sofisma, repito, argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, criado deliberadamente enganoso. Isso é o sofisma. Onde surge o sofisma? O sofisma surge através de um grupo que são os sofistas, na Grécia Antiga, filósofos, conhecidos como sofistas, que ensinavam, preste bem atenção nisso, ensinavam a arte da oratória, da conversa, da palavra em público. Para quê? Para combater ideias contrárias. Só que os sofistas, eles tinham uma característica. Eles ficaram conhecidos como um grupo de filósofos que ensinavam as pessoas a conversarem, a debaterem, e nós estamos falando da Grécia, que é praticamente o berço da política, e nas conversações políticas, os sofistas se sobressaíam muito bem com os seus sofismas. Por quê? Porque eles lidavam não com a verdade, mas eles combatiam as ideias contrárias e não se preocupavam de, nas suas palavras, usarem a mentira. Então eles ficaram conhecidos como um grupo que dominava muito bem a oratória e derrubava qualquer contexto que viesse contra eles, porque eles não se preocupavam
com a verdade. Para eles não tinha interesse combater o outro e vencer o outro com a verdade. Então eles criavam todo tipo de mentira, mas que eles conseguissem derrubar o raciocínio do outro. Por isso, na tradução da pastora tem: derrubamos sofismas. Derrubamos raciocínios. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Pessoal, e dentro dessa linha, as tradições são consideradas sofismas. Algumas tradições acrescentam à vida do homem, outras, infelizmente, retiram da vida do homem. E quando eu estou falando da vida do homem, eu estou falando da vida do homem de Deus. Eu estou falando da vida da mulher de Deus. As tradições muitas vezes são usadas em sofismas. São criadas, são produzidas com a ilusão da verdade, mas infelizmente são enganos de vida, determinadas tradições. Tradição é o ato ou efeito de transmitir, quer dizer, passar à frente, comunicando fatos, lendas, ritos, usos, costumes, de geração para geração. Isso é uma tradição. Ato ou efeito de transmitir, comunicar fatos, lendas, ritos, usos, costumes, e isso de geração para geração. E se nós não tivermos cuidado, nós caímos em sofismas que nos trazem tradições. Derrubando raciocínios. É o tema da mensagem de hoje. Onde é que nós vamos ver, ou melhor, desde quando nós vamos ver Deus ensinando a ter cuidado com as tradições? Tradições são costumes de um povo, que passam de geração para geração. Desde quando nós vamos ver Deus ensinando o seu povo, nos ensinando? Porque você olha para quem está do seu lado, hoje você e essa pessoa é o Israel de Deus. Hoje você e essa pessoa, nós somos o povo de Deus. E desde quando Deus ensina? Abra lá a sua Bíblia no livro de Levítico, lá no Antigo Testamento. Lá no livro de Levítico. Aí você vai abrir no capítulo 20. Você vai abrir no capítulo 20. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da palavra de Deus do Antigo Testamento, que são denominados Pentateuco. Os 5 livros que Moisés, o promulgador das leis para Israel, escreveu durante o Êxodo, durante a saída do povo de Deus do Egito, até próximo a entrar na terra de Canaã, porque você sabe que o próprio Moisés não entrou, não atravessou o Jordão. Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés. Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, é o 3º livro. O livro de Levítico era um livro legislativo. Ele ensinava o povo de Israel a seguir leis. Leis de quem? Dele, Moisés? Não, leis de Deus. A palavra de Deus para nós tem que ser como uma lei. E lei é para ser cumprida. A palavra de Deus para nós é como lei.
E lei tem que ser respeitada, observada, porque no sistema jurídico do nosso país, o fora da lei vai responder com o quê? Com penas. E em nossas vidas espirituais, se nós nos tornarmos fora da lei em relação aos olhos de Deus, vamos pagar com o quê? Com a perda da nossa salvação, que Jardel falou aqui ainda há pouco. E aqui nesse livro Levítico, no capítulo 20, no versículo 23, você vai ler comigo, Deus falando através de Moisés: não andeis nos costumes das nações. Costume é tradição. Não andeis nos costumes das nações, que eu expulso de diante de vós, porque praticaram todas essas coisas e eu me aborreci delas. Gente, tem coisas que aborrece a Deus. E determinados tipos, preste atenção, determinados tipos de tradições aborrecem a Deus. Principalmente as tradições que dividem a glória de Deus com outro nome. Pois Deus, usando agora não Moisés, mas usando o profeta Isaías, em Isaías 42:8, diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória a outro não darei o meu louvor às imagens de escultura. E Deus, desde Levítico, já dizia ao seu povo: não ande segundo o costume das nações, não ande segundo as tradições dos povos, porque eles praticaram coisas que eu me aborreci. Então é por isso que em Cristo Jesus, porque o versículo de 2 Coríntios 10, 4 e 5 nos ensina isso, em Cristo Jesus nós temos que derrubar raciocínios, nós temos que derrubar sofismas, e nós temos que levar a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Quer dizer, eu recebi isso, meu pai recebeu o meu avô recebeu do meu bisavô, o meu pai recebeu do meu avô, eu recebi do meu pai, mas e agora? Chegou a hora de dar um fim nessa passagem de tradição, chegou um fim. Por quê? Porque agora eu e você, eu espero que você esteja, eu e você estamos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós temos que derrubar raciocínios, nós temos que anular sofismas, como é a tradução da Bíblia da pastora. Porque sofisma, eu repito, é um argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, mas não é a verdade. É criado deliberadamente e enganoso, é um engano. E desde o tempo de Levítico, que Deus diz: não ande no engano das nações, não ande na tradição das nações, não ande nos costumes das nações. Então nós somos o povo a quem Deus chamou pelo nome, pessoal. Nós não podemos mais andar metido com tradição desse mundo. São João está aí às portas. Quadrilha junina está aí às portas. Quem está nessa igreja há 17 ou pouco menos de 17 anos sabe que todo ano eu venho chamando a atenção. Já tem gente que não está pecando mais por ignorância, por falta de conhecimento. Está pecando porque quer realmente embarcar nessa tradição. Quer realmente, porque acha lindo a filha. Porque antigamente, quadrilha era pegar um vestido e encher de pedaço de tecido. Quadrilha hoje, uma mãe para produzir uma menina para uma quadrilha hoje, fica endividada. Isso não é mais para nós, os servos de Deus. Quer dizer, não é mais não, nunca foi.
Então tem que sair desse pensamento tradicional, desse sofisma, desse engano, que isso é uma festa meramente cultural. Essa história de que é uma festa cultural, isso é um sofisma. Porque é para engrandecer João, que disse: eu não sou digno de desatar as correias da sandália de Jesus. É para engrandecer Pedro, que quando o anjo aparece diante dele, ele vai se prostrar, o anjo diz: ei, 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 adora somente a Deus. E é para engrandecer Antônio, esse eu não sei quem é. Se você souber quem é, venha me dizer, que esse aí eu não... O santo casamenteiro? É mesmo. É isso mesmo. É por isso que o povo ainda vai lá, Maurício, enfiar a faca no tronco da bananeira. Aí já entra para, já parte para macumbaria, né? Botar a vela dentro da água para ver se aparece com as gotas da cera da vela o nome da pessoa que vai casar. Bota o coitado da imagem de Antônio de cabeça para baixo. Gente, sofismas, cultura, costume de um povo. Costume de um povo. Ei, mas o que é que a Bíblia nos ensina, Salmo 127:3? Os filhos são herança do Senhor. Aí, meu irmão, cada um cuide da sua herança. Porque um dia todo pai e toda mãe vai prestar conta do cuidado que teve com a sua herança a Deus. Não é ao pastor, é a Deus. Você sabia que Jesus Cristo nos ensinou a respeito das tradições? Então, olha, você que é pai, você que é mãe, não entre nessa conversa de alguém querer que você bote seu filho para participar de quadrilha junina dizendo que é cultura. Eu repito, cultura não salva ninguém. Salvador tem nome, Jesus Cristo. Obediência a Cristo. Sabe o que falta, gente? Falta conhecimento da palavra. Pelo amor de Deus, vamos ler a Bíblia. Para não ser preciso o seu pastor e com a Bíblia na mão conversar com o diretor da escola do seu filho. Lê a Bíblia você. Vá lá e converse você. Porque um dia eu precisei com a minha Bíblia na mão e conversar com o diretor de uma escola da minha filha. Derrubando raciocínios, derrubando tradições de um povo, costumes de um povo. Jesus Cristo nos ensinou sobre tradição, pastor? Ensinou. Abra aí sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 15. Quem é que está marcando meu tempo? Ixi, hoje eu estou de boa, ó. Eu não vi a plaquinha uma vez. Mostrou o dedo? Fez assim? Assim? Clarinho, eu acho que eu estou mais míope hoje. Porque o Francimar, quem marca o tempo, foi pregar. A Cleitinho marca também, foi interceder por ele lá na pregação. Jesus Cristo nos ensinou sobre tradições. Ei, só quem já entendeu quem é Jesus Cristo e está aqui, dê um glória a Deus aí. Você já entendeu quem é Jesus Cristo? Ou será que... Ixi, aquele ali entendeu muito. Ou será que Jesus Cristo... Valeu, Clarinha. Ou será que Jesus Cristo é uma religião para você? Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso mestre, Jesus Cristo é o nosso Senhor, e eu poderia passar boa parte da mensagem dizendo adjetivos para o Senhor Jesus Cristo. Olha o que é que Jesus vai nos ensinar sobre tradições no livro de Mateus capítulo 15. Abra aí, Mateus capítulo 15. Olha, não precisa levantar a mão, não levante a mão. Você é dono de loja? Não arrume sua loja com
ornamentos juninos. Não arrume. Vai ser motivo de dúvida. Ei, peraí, fulano não é crente? Como é que na loja dele está arrumado? Olha lá, que fogueira linda na vitrine. Ai, que bandeirinhas lindas dentro da loja. E se brincar, ainda tem um sonzinho ambiente. Olha para o céu, meu amor. Veja como ele está lindo. Não faça isso. Senão você vai gerar confusão na vida das pessoas. Nós não estamos aqui para confundir. Nós estamos aqui para mostrar o caminho direito a ser andado. Nós, os servos de Deus. Ah, mas é porque meus clientes me pedem. Ei, espera aí, mas você vai deixar de agradar a Deus para agradar os seus clientes? Prestemos atenção, eu fui dono de loja, nunca arrumei vitrine alusiva a carnaval, nunca arrumei vitrine, eu e a pastora, alusiva a São João. Nós fomos dono de lojas, nós nunca alugamos vitrine alusivas à festa de padroeira da cidade. E não perdi clientes. Não perdia clientes. Jesus falou sobre o perigo das tradições. O perigo. Mateus capítulo 15, versículo 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e mestres da lei e perguntaram: por que quebram os teus discípulos a tradição? Ei, os fariseus, os mestres da lei, os judeus, eles tinham suas tradições, eles tinham seus costumes. E eles observaram, fariseus e mestres da lei, que os discípulos de Jesus estavam realizando algo que quebrava um costume deles. E eles vêm a Jesus perguntar, repito, fariseus e mestres da lei, por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Quem é ancião, gente? Ancião é pessoa com mais idade, ancião é pessoa mais velha. E é assim que as tradições são passadas, de uma geração após outra geração, e vão passando do mais velho para o mais novo, e daqui o mais novo fica também mais velho, e já passa para o mais novo, e aquele mais novo já está velho de novo, e já passa para o mais novo, porque quebram os teus discípulos as tradições dos anciãos. Tem algum discípulo de Jesus Cristo aqui? Ou será que nessa hora você escapole? Ou será que nessa hora você já não tem mais tanta certeza de que você é discípulo de Jesus Cristo? Porque os seus discípulos quebram as tradições dos anciãos. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Preste atenção na resposta de Jesus. Versículo 3. Ele, porém, lhe respondeu: e por que vocês quebram o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Ei, quem está entendendo? Alguém pergunta a Jesus, por que os seus discípulos quebram as tradições dos anciãos? A resposta de Jesus foi: e por que vocês quebram o mandamento de Deus por causa das vossas tradições? Como diz Jardel, é forte, Brasil. Quebra de mandamento de Deus. Clarinha agora está fazendo assim, ó. Parece um troféu que ela está levantando. Quebra de mandamento de Deus. Olha, quebra da palavra de Deus, obediência da palavra por causa de tradição. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Se você está aqui presente e está vendo alguém presente e vê o filho dessa pessoa numa quadrilha junina de São João, não venha nem comentar comigo, que das duas uma, ou está surdo ou perdeu de vez a noção total do que é obediência à palavra de Deus.
Quem tem autoridade sobre os filhos são os pais. Preste atenção nisso que o pastor está dizendo. Não é sua tia, não é o avô da criança, não é o professor, é o pai quem tem autoridade sobre o filho. Porque quando um dia você estiver diante de Deus, quem vai prestar conta a Deus é você. Não é a tia, não é o avô, não é o professor, não é o compadre, ainda do tempo que não era cristão. E por que vocês quebram o mandamento de Deus por causa das vossas tradições? Jesus Cristo respondeu. Me diga se tem resposta mais clara. Tem não, gente. Muitas vezes a gente peca porque quer pecar. Desobedece porque quer desobedecer. Mas o ensinamento está sendo dado. Ontem alguém me deu um testemunho aqui de um acusador, e a palavra de ontem falou sobre acusação, né? Alguém acusando um irmão aqui da igreja, e infelizmente o irmão deixou brecha, e a irmã falou assim para ele: mas não é isso que aprende na igreja. Não é isso que o pastor ensina. Como é bom isso aqui, ó. Porque se você sair da igreja sem entender bem essa mensagem, você pode ir lá no canal e assistir 1, 2, 3, 4, 5 vezes, até você entender. Mas me diga se tem coisa mais clara do que isso. E tem mais, em outro trecho da palavra, Jesus, ele falando sobre a mesma coisa, porque os escritores dos evangelhos escreveram segundo aquilo que eles ouviram e tiveram entendimento, porque funciona mais ou menos assim. Eu nesse trecho prego de uma forma, se fosse a pastora estaria pregando de outro. Qualquer dia eu vou chamar Jardel para pregar, com certeza vai pregar de outra forma. Diga um amém, Jardel. Não disse não, ó, mas pastor. É assim, gente. Então, falando sobre essa questão de tradição, diga para quem está do seu lado, falando sobre tradição, agora no livro de Marcos, capítulo 7, sabe o que é que Jesus vai nos ensinar? Maurição. Rapaz, tem hora que eu quero rir com as coisas de Jesus Cristo. É porque eu não levo Jesus Cristo a sério? Não. É porque Jesus, ele tinha uma cabeça, porque Jesus era humano, igual a mim, igual a você. Por isso ele sentiu fome, por isso ele se chateou tanto no templo e virou mesa, deu chute em cumbuca cheia de moeda. Jesus fez uma bagunça lá no templo, deu chicotada em nego. Ele fez o chicote e levou, deu chicotada em nego, porque já tinha ensinado tantas vezes e o povo não obedecia. Jesus vai nos ensinar, sabe o que nesse trecho de Marcos, a respeito das tradições? Marcos 7. Para aí, José, que eu quero que a igreja escute bastante isso. Olha, preste atenção. Sabe sobre o que Jesus vai ensinar? Abra bem os seus ouvidos. Jesus vai nos ensinar, nos advertir sobre o jeitinho, diga jeitinho, o jeitinho que a gente dá para não obedecer a palavra e continuar seguindo as tradições. Será que Jesus conhecia os brasileiros? Vai ensinar sobre o jeitinho, diga jeitinho, que a gente dá para continuar socado nas tradições. Pode voltar a tocar. Marcos, capítulo 7. Quem já encontrou? Versículo 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os mestres da lei:
Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos sem lavar? Respondeu-lhe Jesus, versículo 6. Olha, aqui já entra outra resposta, viu? O escritor de Mateus não relatou bem assim. Aqui, Marcos já vai relatar de forma mais minuciosa. Olha só, respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus citando um trecho de Isaías, profeta Isaías, e ele diz: em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Alguém aqui falou na tradução lá de Coríntios, derrubando preceitos, derrubando conceitos, derrubando conselhos. Olha o que é que Jesus diz no versículo 7. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos, e muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse-lhes jeitosamente, olha só, jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus, para guardardes as vossas próprias tradições. Sabe o que acontece? Recebe ensinamento nesse lugar, de forma clara, fácil de entender. Aí quando está aí fora diz: não, mas não é bem assim não, isso é só cultura. Deu o jeitinho, ó. Para rejeitar o mandamento não é do pastor, é da Bíblia, é do Senhor. Que desde Levítico diz: não se misture com o costume das nações. Não se misture com a tradição dos povos. Aí dá um jeitinho: não, mas isso é só cultural. Não, isso não afeta nada a sua vida espiritual. Afeta sim. Afeta e muito. Porque foi Jesus Cristo que disse: vocês quebram o mandamento do Senhor Deus por causa das suas tradições. Não foi o pastor Nildinho que escreveu num livro próprio dele, na página 57, na linha 22. É Bíblia. Então preste atenção, igreja. Não, eu vou só assistir. Eu não vou me envolver, eu não vou dançar, eu vou só assistir. Você está cooperando com a sua presença lá. Eu já dei esse testemunho, vou dar de novo. Quando Deus me falou em uma pregação, e não era eu que estava pregando, eu era ovelha apenas, a respeito de determinado lugar que eu, minha esposa e minha filha de colo frequentava, levada por mim. Deus me falou: se ali tiver 3.003 pessoas, 3 são vocês 3. E se a grandiosidade daquele evento for contado pelo número de pessoas que esteve ali, vocês 3 fazem parte. Meu irmão, eu saí dali convertido. Nunca mais levei minha filha naquele ambiente. Meu pai não entendeu, meus irmãos não entenderam, tio meu não entendeu, amigo meu de infância não entendeu, colega meu não entendeu, mas Deus entendeu. Deus entendeu. Porque, irmãos, preste atenção nisso que eu vou falar. O interesse do ser humano muda com suas fases. A fase da infantilidade, o interesse é um. Da pré-adolescência é outro. É por isso que tem pai que já perdeu o filho pré-adolescente para o mundo.
É por isso que tem mãe que já perdeu o filho adolescente para o mundo. Porque quando criança o interesse era era a luz, era o colorido, era a música. Mas na pré-adolescência o interesse muda. Na adolescência muda mais ainda. Na juventude também. E quem foi o culpado? Deve ter sido o pastor que não chamou o adolescente para uma conversa. Foi não, foi o pai, foi a mãe que levou desde criança. Para um ambiente que o pastor ensina que não leve. Hoje é quanto de maio? 22, está às portas. Festividades de São João. É festa cultural, não. Idolatria. Adorando João, adorando Pedro, adorando Antônio. É idolatria. Não tem quem mude. Pode usar o nome que quiser usar. Vai continuar a idolatria. Honrando nomes no lugar de Deus, no lugar do Senhor Jesus, no lugar do Espírito Santo. Jesus nos advertiu sobre o jeitinho para não obedecermos à palavra e continuarmos nas tradições. Foi isso que ele disse: jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Sofismas, argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, criado deliberadamente e enganoso. Sofisma. Volte lá para Coríntios, eu estou encerrando essa mensagem. Versículo 4 do capítulo 10 de 2 Coríntios. As armas da nossa milícia não são carnais. Olha, esse negócio de mulher dizer que vai ganhar o marido, acompanhando o marido para determinados lugares que não agrada a Deus, isso é um risco. Já vi muitas se perderem lá, não voltarem mais. E você que tem filho pré-adolescente, filha pré-adolescente, adolescente, não perca o domínio sobre os seus filhos. A Bíblia diz que nós devemos criar os nossos filhos debaixo da disciplina do Senhor, gente. Não, mas é porque todos os meus coleguinhas vão. Mas o pai dos seus coleguinhas não sou eu. Ainda hoje eu digo isso a Jean de vez em quando. Eu sou o seu pai, Jean. Eu sou o seu pai, Giovana. Quando era preciso ensinar a Giovana, que hoje já não preciso mais, graças a Deus. Hoje, se brincar, ela que me ensina. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Derrubamos raciocínios ou anulamos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então eu não sei o que você está pensando ao final dessa mensagem, mas se de repente ainda está dentro do seu pensamento que o pastor está errado, que não é bem assim, então você está precisando levar cativo o seu pensamento, não a obediência desse pastor, mas a obediência de Cristo.